Nós pedimos que vocês fizessem algumas perguntas e dentre as várias perguntas que nós fizemos, nós selecionamos uma pergunta e eu gostaria de direcionar, Júlia, essa pergunta para você. E a pessoa que perguntou fala assim: ainda não consegui superar um trauma que eu tive na minha infância e tenho dificuldade de falar sobre ele. Quais os primeiros passos que eu poderia dar para que ele não me afete mais tanto assim? Muito bom. Essa pergunta é muito importante, né? Muito boa essa pergunta. Não poderia começar falando outra coisa, a não ser, se possível, uma ajuda profissional, com certeza, né? Sempre muito bem-vindo num momento como esse. Mas eu queria aproveitar essa pergunta para explicar um pouquinho sobre como que a gente pode lidar com esses traumas, né? Principalmente traumas ali da infância, memórias difíceis que nós temos muitas vezes. E a primeira coisa, a gente precisa, eu gosto de usar esse termo, montar o quebra-cabeça, né? A gente precisa olhar para a nossa história, para o nosso passado e entender como que cada situação, cada experiência se encaixou, né? Que consequências que aquilo gerou, como que aquela experiência específica, aquela situação específica, aquilo que você ouviu, aquilo que, né, falaram para você impacta hoje na sua vida. A gente precisa conectar os pontos, digamos assim, né? E isso envolve um olhar cuidadoso para o nosso passado, né? Envolve um olhar com misericórdia, porque a gente não tem como controlar o que aconteceu com a gente, né? Mas a gente tem como olhar hoje com novos olhos, a partir da luz do Evangelho, né, e ressignificar tudo isso. Mas a gente precisa olhar para o nosso passado. E um ponto muito importante nesse momento de olharmos para o nosso passado é entender como que essas experiências de vida impactam na forma como nós nos vemos, né? E como a gente vê também as pessoas, como a gente vê o mundo ao nosso redor. E a gente, inclusive, passou como tarefinha de casa, né? É um material que está disponível para todas as mulheres, inclusive, nesse clube do livro, que é esse que está na tela de vocês aí, inclusive, gente. Eu e a Carol, a gente pensou que seria uma ferramenta muito, muito interessante e útil para vocês. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre essa técnica. O que vocês estão vendo aí na tela de vocês é o que na psicologia nós chamamos de tríade cognitiva, tá? Que é um conjunto de ideias que nós temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Todo esse conjunto de ideias, de crenças, vai ser a base, gente, dos nossos pensamentos hoje. Esses pensamentos que a gente estava falando recentemente, né, que influenciam a maneira como a gente vai se sentir em determinadas situações, como a gente vai reagir. Tudo começa a partir dessas crenças mais profundas. Então, a forma como eu me vejo, ela vai influenciar a forma como eu vejo as pessoas à minha volta. Se eu me vejo como uma pessoa que não tem valor, que não faz as coisas direito, isso vai impactar como eu vou ver a minha irmã, né? A pessoa que está caminhando ali comigo ao meu lado. E da mesma forma, essas crenças elas vão impactar como eu vejo o mundo à minha volta. Se eu vou ver o mundo como um lugar perigoso, como um lugar inseguro, como um lugar que eu tenho que ter medo, isso está relacionado. E algo que eu e a Carol a gente adicionou, né, por conta ali da nossa fé, algo que a gente no consultório, a gente não trabalha exatamente dessa forma, mas aqui a gente buscou trazer, foi esse conceito de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Porque nós sabemos que a partir da visão que nós temos de Deus, isso também vai influenciar a visão que nós temos de nós mesmas, a visão que nós temos das pessoas e do mundo, né? A partir da luz do Evangelho. E essas crenças, então, gente, como nós estamos falando, elas impactam diretamente nos nossos pensamentos mais automáticos, mais superficiais, né? Como se fosse uma árvore, né? O livro, inclusive, ele fala sobre o jardim, né? Que nós devemos olhar para a nossa mente como um jardim. Imagine uma árvore. O que nós conseguimos ver é o tronco, as suas folhas, os seus frutos, mas aquilo que é a parte mais importante daquela árvore que está influenciando a árvore a crescer da forma como ela está crescendo, a gente não consegue ver, porque é o que está para dentro, são aquelas raízes. E esses pensamentos, né, dessa tríade cognitiva, eles são essas raízes que estão influenciando
na forma como a nossa árvore está crescendo. E se a gente não olha para esses pensamentos, para essas crenças mais profundas que nós temos, e nós não moldamos isso à luz da palavra de Deus, esses pensamentos, essas crenças vão continuar nos aprisionando, nos dando ainda mais medo, angústia, ansiedade diante de diferentes situações. Então, a gente precisa olhar para a nossa história, olhar para o nosso passado, se perguntar que ideias que tudo isso trouxe a meu respeito. Que formas que eu estou olhando para as pessoas à minha volta, para o mundo que Deus me colocou por conta dessas experiências, e entender que essas crenças, essas ideias que a gente foi construindo ao longo da nossa vida não são fatos, não são verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta é aquilo que Deus diz a seu respeito, e não essas crenças que foram construídas ao longo da sua vida. Então, olhe para o seu passado com um olhar de misericórdia, busque entender, fazer as pazes com tudo isso que te aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, para que o Senhor possa trazer, a revelação daquilo de quem Ele é, de quem você é, de quem são as pessoas e do mundo que Ele te colocou, e o seu propósito nele. Acho que, resumidamente, é isso. Uau, que lindo, que lindo. Júlia, eu quero agradecer você pela sua presença, eu quero agradecer por você poder nos abençoar com o seu talento. Nós temos sido muito abençoadas com o material de apoio que você e a Carol desenvolveu juntamente. Vocês duas, na verdade, eu estou ali só para dar os meus pitaquinhos. Acho que eu estou mais na área ali de intercessão, e dar algumas sugestões, mas a verdade é que todo o material, na verdade, tem sido desenvolvido por vocês. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço aí o Felipe, já apareceu ali no GC da Júlia, o @ ali dela, entre em contato. É uma psicóloga incrível, então se você tiver precisando de terapia aí, tá ali, @psi.juliabraga. Júlia, obrigada. Obrigada a você, pastora, por essa oportunidade. Deus abençoe, viu? Tchau.